Shalom a todos, que você seja muito bem-vindo a mais uma aula do alfabeto hebraico e pictográfico, e eu peço e abençoo para que a Shalom de Deus esteja sobre a sua vida, que esse seja um tempo proveitoso na sua vida, seja um tempo maravilhoso de entendimento, que o Espírito de Deus, que o Ruach HaKodesh possa te encher com tudo aquilo que Ele quer, que Ele possa fazer as conexões e tudo aquilo que é necessário para você ter todas as ferramentas para você fazer a obra de Deus, mas principalmente para você conhecer mais o teu Pai Celestial, né? Em nome de Yeshua HaMashiach, né? Hoje vamos, né, para a letra Tzad, né? A 18ª letra do Aleph Bet, né? A 18ª letra do Aleph Bet, né? Que também tem um valor numérico de 90. Ok? Então, lembrando que sempre tem essa relação, né? Ela que é a 18ª letra, 8 mais 1 é o 9, né? Então, mas como valor numérico, né? Isso é importante, porque é assim que o alfabeto funciona, né? Os números, tanto nas escrituras, na Torá, e como até os tempos bem recentes, elas eram as letras, né? Então, a partir do Yud, nós já temos elas no decimal, né? O 10, o Kaf é o 20, o Lamed é o 30, e nós temos a última letra que está em dezena, que é o Tzad, né? A partir do Kuf, nós vamos ter as centenas, né? Então, valor numérico 90, né? Lembrando que o 18, né? E nós podemos fazer essa relação aqui, é 6 mais 6 mais 6, né? Quer dizer, o número mais conhecido, gemátrico, né? Mais falado de toda a escritura, de toda a Bíblia, né? É o número da besta, né? O 666, né? E o número será, né, 666, né? A ideia de que os números, só que os números sempre nas escrituras, a partir de Gênesis, eles são escritos sempre de maneira corrida, né? 660, 231, e viveu 32 anos, 32, né? Não em números, mas de forma escrita e corrida, ok? São algumas coisas que aos poucos nós vamos falando se você ainda não conhece, que isso vá formando a sua cultura bíblica, de acordo como eles faziam, né? Tudo isso tem um significado, né? E na medida certa, todas essas coisas elas vão fazendo a sua correlação, né? Então, o som da letra Tzad é um som de TS, né? TS, tz, tz, né? Como em tsunami, né? Tsunami. Em português nós não temos palavras com som de TS, né? Tsunami é uma palavra importada, acredito que é japonesa, né? Então, som de TS, tsunami, né? Mas no hebraico nós temos muitas palavras com este som, né? E a letra Tzad é uma das letras que tem, uma das 5 letras que tem uma forma final, né? Uma forma sufite, né? Então, a forma sufite é esse Tzad, parece uma arvorezinha, né? As duas letras parecem uma árvore. Aqui está o Tzad na sua forma
normal, no começo ou no meio de cada palavra, né? E aqui a forma final, né? No final de uma palavra, né? Então é uma letra mais alongada. Fiz aqui dentro dos quadrados para que você possa visualizar mais ou menos o tamanho de cada uma das letras, né? E a forma de se escrever o tsad, né? Lembrando que a orientação é sempre da direita para a esquerda e de cima para baixo, né? Você começa a letra sempre de cima para baixo, né? Então, o tsad, né? Ok? Aí, se você quer florear um pouquinho mais, né, de acordo aqui com o hebraico moderno, você pode fazer o desenho, né, engrossar a letra, né, e ela é uma das letras que a sua forma normal, essa forma normal, ela está completamente assentada. Nem todas as letras elas têm isso. Algumas letras tocam o chão, né, como o Aleph, por exemplo, né, que toca, né, toca o chão com duas pontas, mas ele não está completamente assentado, né? E tem letras como o Yud que não tocam, né? Elas são letras assim, né? Isso também fala da característica de cada uma das letras. É tão importante tão interessante isso, porque cada letra tem uma característica física, né? A maneira de escrever, ainda que elas tinham a sua característica, ela foi mudando em algumas coisas ao longo dos séculos e dos milênios, né? Mas ainda assim o formato moderno das letras nos fala algo, né? E a forma de escrevermos a letra final, na sua forma final, ela vai passar, né? Lembra aqui que ela vai passar e... Ok? Beleza? Né? Se você quer florear, se você quer acrescentar o desenho da letra, isso também eu acho uma escrita maravilhosa, linda, né? Nós temos aqui o desenho do Tzad Sufit, né? Beleza? Então, esta forma aqui, como a pictografia da letra era o formato como que visto de lado de uma parece uma escada. Então, aqui, cerca de 2000 anos antes de Cristo, ela foi encontrada ela era escrita dessa forma, né? Então, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente aqui, quando formos falar a respeito da evolução da letra, né? E vamos falar aqui sobre o concreto, né? Sobre o concreto desta letra, né? Deixa aqui o quadro, deu uma... Vamos usar essa parte aqui para escrevermos o concreto, então precisamos apagar bem. Então, já vimos aqui a pictografia, né? E de uma raiz, né? A raiz tsad, né? Então, essa letra, ela tem a sua raiz, né? Tsad, né? Ela vem a palavra tsade vem de tsad. Tsad, dalet, ok? E significa lado. Tsad significa lado, ok? Talvez, né? Talvez
a palavra inglesa para lado, side, tenha vindo de sad, ok? Mas não temos plena certeza, mas talvez pela similaridade, side, né? Side, lado, né? Então, nós sabemos que muitas palavras vêm porque tem uma raiz comum, né? De línguas que foram se desenvolvendo, mas nós temos, assim como seres humanos, nós temos uma ascendência comum, né? Todos somos descendentes de Adão, né? E depois de Noé, né? De Noah, somos descendentes de Noah. De alguma forma, a linguagem ela foi se espalhando, mas ela tem uma raiz que faz sentido em algumas línguas. A maioria das palavras já foram se modificando de tal forma que é difícil encontrar, mas tem muitas palavras que ainda são reconhecíveis, né? E o concreto, né? O significado concreto é jornada. O significado de tzad tem a ver com jornada, caçada, jornada, caçada ou perseguição. Ok? A jornada do quê? Porque a ideia da pictografia de tzad, né, é uma trilha que está sendo levada ao alto, né? Uma trilha levando a um lugar elevado, a um lugar alto e seguro, né? Você pode perceber que essa ideia de uma, né, como alguém que está subindo a montanha, né? E tem esses lugares aonde você, né? A figura da montanha, que é uma figura assim extremamente presente em toda a espiritualidade, né? Sempre a manifestação num lugar alto, né? O Senhor desce num lugar alto, né? Então a transfiguração acontece num lugar alto. Moisés recebe as tábuas no alto da montanha, né? Então a figura de tzad, né, que é essa trilha de subir a um lugar alto, né? E jornada, né, como a trilha que vai ser usada para chegar a este lugar, né? O sentido de caçada, no sentido de durante uma caçada se procura a trilha por onde o jogo acontece, por onde a caçada acontece, né? E perseguição, na ideia de estar farejando algo, de estar procurando o caminho, né? Como fala Isaías, né? Procurai pelos caminhos antigos, né? E quando você encontrar, ande por ele, né? Quer dizer, por que fala pelo caminho antigos, né? A mesma palavra, essa ideia daquilo que está no princípio. Aquilo a mesma palavra que é oriente, a palavra para oriente é a palavra para antigo, né? Kedem, a ideia de que os princípios foram estabelecidos e de alguma forma ao longo dos séculos eles vão sendo perdidos ou foram perdidos, e nós precisamos reencontrar esses caminhos antigos, né? Essas trilhas escondidas, esses lugares que estão cheios de mato, e que nós precisamos encontrar, que foram cheios de escombros, e nós precisamos cavocar, nós precisamos procurar, né? E Provérbios nos fala que a glória de Deus é esconder, né, as coisas, e a glória dos reis é esquadrinhá-las, é procurá-las, é buscar, né? Então, acredito que isso também faz parte da nossa fé, né? Nós
cavocarmos, porque dentro dessa sabedoria de Deus, da maneira como Ele criou, Ele diz em Isaías 46:10, Ele diz assim: desde o princípio já vos anunciei o fim. Né? Como que nós, quer dizer, nós, no princípio, e se nós olharmos no princípio, é Bereshit, é o livro de Gênesis. Desde o princípio, né, já vos anunciei o fim. Então, certamente esse é um livro que nós precisamos conhecer, né? Que nós precisamos nos aprofundar, que nós precisamos, porque ali tem os princípios de Deus, os começos, né? Com que Deus começou todas as coisas, estão já firmados, fundamentados, estabelecidos. Depois eles vão somente florescendo e continuando, né, ao longo da vida dos patriarcas, dos seus descendentes, até chegar em nós, né? Então, isso é bom demais, né? Não tem nada de enfadonho nisso, pelo contrário, né? Aqueles que imaginam o céu como um lugar todo branquinho, bonitinho, todo, né, todo certinho, com os anjinhos tocando lira, né, tocando harpas, né? Não tem ideia do que estão falando, né? Se existe um lugar na presença, que é a presença de Deus, que é o jardim, o símbolo que é um jardim de Deus, que é um símbolo de perfeição, de uma alegria indizível, de uma satisfação imensurável, né? É estar neste lugar onde Deus habita, né? Tudo que há de melhor, né? Músicas que nunca escutamos, em níveis cores que não, tudo no seu mais alto nível, né? Que aqui, isso daqui é um fiozinho de cabelo perto desse mundo que já é maravilhoso, essa criação de Deus, um mundo que está caído, né? Mas e que é maravilhoso, que é belo, que tem tanta coisa maravilhosa da criação de Deus, né? Imagina esse lugar na presença de Deus, né? Não dá para imaginar. É só uma revelação de Deus mesmo, né? Quando João vê um pouco de como Yeshua é hoje, antes de ver Yeshua, antes de ter a revelação, antes de ter os seus véus removidos, ele cai na presença do anjo, né? E adora o anjo. E o anjo diz: não me adore, eu sou um conservo teu, adora só a Deus, né? Então, cara, é algo tremendo, né? Bom, continuando, né? Aqui então falamos sobre o concreto, aqui, e assim, uma ampliação do significado do tzad seria esconder, lado ou fortaleza, tá? Então, esconder, falamos um pouco sobre isso agora, né? De descobrirmos o caminho, né? Lado e fortaleza. Uma figura interessante é a figura de uma fortaleza que existe em Israel, que se chama Massada, né? Uma fortaleza que foi construída por Herodes o Grande, né? Para fugir de uma possível perseguição por causa dos judeus. E no final das contas, essa fortaleza foi usada por judeus para fugir dos romanos. E os romanos construíram não conseguiam entrar na fortaleza. E, se não me engano, por 2 anos eles ficaram tentando, construindo uma rampa para poder subir. Ela fica no meio do deserto, é um platô no meio do deserto, né? E é interessante porque ela tem justamente essa figura, né, de que você tem que ir pelo lado, você teria que tentar dar a volta para subir nela, né? Um caminho assim, difícil, você não tinha um acesso reto, né? Então, a ideia é de uma fortaleza, né? De você subir você trilhar um caminho para o alto para estar numa fortaleza, né? É um símbolo poderoso de estar nesse lugar onde diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará, né?
quer dizer, um lugar protegido, você subir a este lugar, né? Por isso o Senhor não descia na terra, né? As manifestações mais poderosas eram mais próximas do céu, né? No alto da montanha, né? Então o Senhor chama para subir, né? Cânticos de subida, né? Cânticos de romagem, cânticos de subida para Jerusalém, né? A ideia de subir, de sempre subir, né? Samuel morava em Ramá, o lugar alto, né? Nas montanhas de Efraim, né? Então temos isso assim sempre a figura, né? A importância de nós estudarmos essa, né? A concretez do hebraico é algo altamente revelador, né? E aqui, então, vamos ver agora palavras com tzad, né? Tzon, né? É a palavra rebanho. Deixa eu mudar a cor aqui para não confundir com essas. Eu vou escrever menorzinho aqui. Rebanho, né? Uma palavra que aparece bastante, tzon, rebanho, né? Tzavá, exército, né? Daqui, desta palavra, exército, tzavá, sai Yahweh, o Senhor dos exércitos, Yahweh Tsevaot, né? Tzavá, exército, Tsevaot, plural, exércitos, né? E essa palavra é muito interessante porque ela tem a ver com ordenação, né? Estar ordenado, tá? Então, a figura que me vem é a figura daqueles exércitos romanos, quando estavam todos enfileirados em formas de quadrados, né? Daquelas legiões, uma ao lado da outra, todos ordenados, quer dizer, todos em ordem, todos marchando juntos, né? Então, essa figura de que Ele, o nosso Pai, Yahweh, o nosso Senhor, Ele é o Senhor daqueles que estão ordenados, daqueles que foram colocados em ordem dentro de um funcionamento, né? Então, um reino, ele diz que o reino a qual o nosso Senhor, que pertence ao nosso Pai, ao qual nos foi dado, é um reino inabalável, é um reino que se move por obediência, né? Por aqueles que estão ordenados. Por isso, quando o Senhor vai ensinar os seus discípulos a orar, ele começa: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Quer dizer, a ideia de trazer o céu, de trazer a ordenação que é feita, que já existe no céu, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que o funcionamento desse homem seja feito como é o nosso funcionamento celestial, né? Que ele seja ordenado. E o Senhor faz todas as coisas ordenadas. Lembra que nós começamos lá, falamos isso, acredito que no Aleph, né? Quando o Senhor faz a luz, né? A primeira vez que o Senhor fala, faça-se, né, a luz, a primeira criação dita de Deus nas Escrituras, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Vaihi Or, né? Vaiomer Elohim, e disse Elohim, Vaihi Or, faça-se luz, seja luz. Vaihi Or, e foi luz, né? E a palavra Or dá a ideia de ordem, né? De que a luz, ela é provavelmente a raiz da palavra ordem, né? A ideia de que quando nós apagamos a luz, né? Quando nós apagamos tudo, né? Quando tudo está apagado, há caos e desordem, né? Eu vou tentando andar no meio daquela bagunça e vai derrubando tudo, e eu não sei onde que as coisas estão, mas quando se acende, né? Agora é a ordem porque vejo, né?
a ordem porque eu consigo agora visualizar todas as coisas, sei onde que cada coisa está, sei como, inclusive posso organizar as coisas, né? Então a ideia de luz como de trevas como ignorância e de luz como entendimento, né? Como revelação, como iluminação, né? Então aqui a palavra tzavá, a ideia de o Senhor dos ordenados, né? Então tzadik, né? É a palavra justo, né? Justo, tzadik, né? Aquele que está reto, que tem as coisas assentadas, as coisas muito próximas, né? O justo é aquele que está ajustado. A figura que me vem é aquele brinquedinho de criança, né? Que tem uma estrela, uma bolinha, um quadrado, né? Um retângulo, e eu tenho que colocar a estrela na estrela, a bolinha na bolinha, né? Encaixar naquele lugar. E quando você tenta colocar a estrela na bolinha, ela não vai, né? Porque não é o formato dela. Mas quando eu coloco a bolinha na bolinha, né? O cilindro dentro da bolinha, né? Ele se encaixa completamente, ele entra justo, né? Ele está na posição correta, né? Nós vemos, cara, muitas pessoas, cara, que estão, né, que se relacionam com pessoas que não eram para se relacionar, que estão em lugares onde não deveriam estar, né? O funcionamento é todo entroncado, né? É difícil essa caminhada. É como tentar abrir portas onde não existem, né? É tentar passar por um caminho que está trancado, né? Então, o justo não. O justo, o caminho dele é nivelado, né? Que bem-aventurado é o homem, né? Que não anda no caminho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Quer dizer, essa ideia de estar justo, de ser nivelado, a palavra aí é a palavra asher, o nível, alguém que está segundo o nível. Uma vez que você começou a construção e ela está no nível, você vai construí-la e o restante será no nível. O princípio está certo, o fundamento está certo, nossa, já tem um grande começo, né? E da palavra justo, tzadik, temos a palavra tzadak, né? Justiça, né? Gênesis 15:6, né? 15:6, né? E Abraão, né? E creu Abraão em Yahweh e isso lhe foi imputado como tzedakah, justiça, né? Quer dizer, ele foi justificado porque creu, né? Então, essa importância dessa palavra tzadak, né? O meu justo viverá pela fé. A ideia de que sempre foi a fé, né? É pela fé. Abraão viveu antes da Torá, né? E foi justificado foi justificado por causa da sua fé, por causa de sua emuná. Porque remim Abraão em Yahweh. Yahweh disse, você vai ter um filho teu, das tuas entranhas você terá um filho. E ele creu, né? Então, é uma palavra poderosa, né? Tzafon, né? Já falamos isso, não me lembro qual vídeo que nós falamos isso. Significa norte, né? Norte ou escuridão, tá? Ou escuridão. Eu não vou escrever tudo aqui porque não vai caber, ok? Mas escuridão, norte ou escuridão. Lembra que quando Moisés e o povo estavam eles estavam em Pi-Hahirot, né? Diante do mar. De um lado eles tinham Migdol e do outro lado eles tinham Baal-Zephon. Baal-Zephon, o Baal do norte ou o Baal da escuridão, né? Essa ideia de que o norte é um lugar escuro, porque para eles, quanto mais norte eles vão indo, né,
mas aqueles momentos em que o sol dura menos tempo durante uma época do ano, né? Às vezes começa às 10 da manhã, às 3 da tarde, o sol é baixinho, ele não chega a ficar alto como aqui para nós no Brasil. Ele não chega a ficar alto e pleno. Ele durante uma época do ano, e tem lugares em que 6 meses é noite. Quer dizer, a ideia do norte como escuridão. Para eles, essa relação com o norte era mais... Não, lá é escuro, é frio, né? É frio, é escuro. Né? Então, Zafon ou Tsefon. Algumas vogais, elas aqui, Tzadak ou Tzedak, às vezes varia no verbo, no substantivo, mas nós estamos falando aqui sobre, né, sobre a base com o Tzad. Okay? E aqui nós temos uma palavra, Tselem, né? A palavra imagem. A primeira vez que aparece na escritura, né, a letra Tzad, né, no começo de uma palavra. Imagem, tá certo? Imagem, acho que é isso, né? Imagem, né? Então, é a palavra Tselem. E façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, né? A imagem Tselem, né? Então, essa é a primeira vez na escritura, ok? Em que aparece no começo de uma palavra. A primeira vez que aparece é na palavra, no primeiro versículo de Gênesis, a última, né? A última letra, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Haaretz, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra terra, no final, haaretz, né? Haaretz, com o tzad sufit, ok? Né? Haaretz, né? E termina o versículo, né? Lembra que tem dois, né? O sof pasuk, né? O fim do versículo. Né? Então, aqui falamos sobre essas palavras, né? E aqui depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui, porque essa raiz tzad, né? Tselem, tzad. Agora eu vou escrever aqui um pouquinho em vermelho. Tzad, né? Tzad, lamed, tzel, é a palavra sombra, né? Então, tzad, lamed, é a palavra tzel, significa sombra, ok? Sombra. Então, criou, façamos o homem a nossa imagem, tselem, nossa sombra, né? Kidemutenu, né? Kidemutenu. Dentro da palavra kidemutenu, semelhança, tem a palavra dam, que significa sangue, né? Então, a nossa sombra e segundo o nosso sangue, né? Segundo, quer dizer, a ideia aí é muito interessante, a questão de relacionamento e família, que desde o princípio o Senhor queria isso. Façamos segundo o funcionamento que nós temos aqui, porque ele já tinha uma família, um modelo de operação celestial, de ser, de se relacionar. Façamos o homem, né? O homem, lembra que ele foi criado quando já existia um funcionamento celestial, né? Já haviam seres celestiais. Então o Senhor diz, façamos dessa forma, né? Agora eu quero um ser terreno, eu quero filhos terrenos, né? E isso vai culminar com a fala de Paulo quando ele diz que o desejo do nosso Pai é de uma família de muitos filhos, à semelhança de Yeshua HaMashiach, à semelhança de Jesus Cristo, né? Então, uma família de muitos filhos. Desde o princípio era isso, relacionamento, né? Então, céu, sombra. Façamos o homem segundo a nossa
sombra, né? Vamos pular aqui dos nomes para a evolução da letra, né? E só apagar aqui para não ficar muito confuso, né? Nós vamos escrevendo tanta coisa, o quadro vai ficando pequeno, né? Então, a evolução da letra, né? Aqui no hebraico antigo, então já falamos sobre a figura, né, pitográfica aqui cerca de 2000 a.C., né? Então, essa figura, né? Em 1000 antes de Cristo, ela deu uma leve variada, ainda continua com a escadinha aqui, né? E essa barreira aqui, né? A ideia de se subir a uma fortaleza, né? De chegar a um lugar elevado, né? E aqui ela passa para no grego arcaico, ela passa a ser esta figura aqui, né? Que era a letra Tsam. Tsam. O M, né? O M. Aqui, como se a ideia, no grego você vai perceber que sempre inverte, né? Por exemplo, aqui nós tínhamos a cabeça de boi, o Aleph. Se inverter o Aleph, né, vira o A. Então, a ideia é de que eles inverteram somente o alfabeto. Se nós pegarmos o alfabeto da direita para a esquerda no original pitográfico e invertermos ele de ponta cabeça, ele vai ser agora não mais da direita para a esquerda, ele vai ser da esquerda para a direita. E esse A vai virar A, o Bet vai virar o B, e assim por diante. A maioria das letras elas vão ter uma representação. Isso é muito interessante, né? Porque que em determinado ponto, tudo aquilo que representava a maneira de Deus de fazer as coisas foi feito de ponta cabeça, né? Isso faz bastante sentido, né? Para nós que conhecemos o Senhor, né? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm uma nova vida, que têm uma revelação do Senhor, você percebe como existe essa inversão de todas as coisas, né? Que tudo aquilo que puder ser corrompido, né? Que o inimigo pôde corromper, inverter, trocar de lado, retrocar e deturpar, ele fez. Ele o fez. Ele fez um bom trabalho, né? O trabalho dele, né? Ele fez. Né? Então, nós percebemos isso que vamos em Apocalipse e vai estar escrito que tudo aquilo vai chegar um momento em que o anticristo vai dizer que tudo aquilo que tenha nomes, faça referência a algo de Deus, que tenha a ver com Deus, né? Ele vai corromper, ele vai mudar, ele vai trocar, ele vai demover, né? Então, nós vemos isso já desde o alfabeto, né? Então, a letra Tsam aqui, né, ela acabou não vingando, né? Então, ela não subsistiu ao tempo, né? Então, no grego arcaico ela começou, mas ela não prossegue, né? E aqui, em 400 a.C., a letra Tzad já tem esse formato. Aqui ela ainda é um pouco parecida aqui, mas ela já deu uma simplificada. E aqui nós já vamos ver o formato Sufit, ok? Então nós vamos ver aqui a forma Sufit dela. E aqui embaixo nós vamos ver a forma Sufit como ela é encontrada já nos manuscritos do Mar Morto, né? Cerca de 200 anos antes de Cristo, ela já está bem próxima já do Sufit. Então a primeira vez que encontramos as letras Sufit, né, elas já são aqui nos manuscritos do Mar Morto, tá? Então em Qumran, né? Qumran, né? E aqui nós vemos a maneira como elas são escritas, né? Como já foram encontradas no Código de Leningrado, no Codex Leningrado,
né? Não código, no Codex Leningrado, que é bem próximo já de como o hebraico moderno apresenta hoje aqui, né? Por exemplo, que eu tenho na Torá já tem as duas formas, né? E uma forma bem simplificada, ok? Então, para nós encerrarmos aqui uma coisa bem legal com relação aos nomes, né? Um dos nomes nos primeiros nomes que tem a letra Tzad, né? Um nome dos patriarcas, dos nossos antepassados da fé, né? E eu não vou falar tanto sobre o significado, mas vamos fazer a transliteração deste nome, né? Então, aqui ele está da direita para a esquerda e aqui nós vamos fazer a transliteração em português, para você começar a se acostumar com a transliteração, né? Então, nós temos um Yud, né? Nós vamos colocar aqui como Y, né? Temos um Tzad, né? No meio da palavra ele tem esse formato, o Tzad, né? Então, nós temos um TS. Então, começamos com Yud. Yud está aqui. O Tzad, né? É um Het, né? E como tem aqui um Shevá embaixo do Tzad, nós temos aqui nós temos um espaçamento aqui. Eu vou representar isso daqui como um apóstrofe aqui, beleza? Então, temos um Het, né? Que é um CH, som de R, né? Um A e um Kuf, que é a próxima letra que nós vamos aprender, é a próxima aula, né? Um Kuf. Itchak. Itz, né? Itz, Hak. Hak, ok? Então, Yitzhak, né? Ele rirá, né? Ele vai rir, né? Ele, lembra que o Yud, no começo de uma palavra, tem o significado de ele, né? Yaakov, Ekev, calcanhar, e ele, ou mão, né? Mão no calcanhar, né? Ele com a mão no calcanhar, né? Então, Itchak, né? Então, o nome deste patriarca. Deixa eu apagar aqui para nós vermos este próximo nome, né, que está em Êxodo capítulo 31, do 1 ao 5. E disse assim: E falou o Eterno, dizendo: Olha, chamei por seu nome a Betsalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus em ciência e em inteligência, em saber e em toda sorte de obras, para pensar em obras de mestre, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e na arte de gravar pedras de engaste e na arte de entalhar madeiras para fazer toda a obra. Então, este nome é o nome de Bezalel. né? Tza, T-S-I-A, Tza, Lamed, L, som de L, né? E El, né? El, aquele final muito conhecido em muitos nomes, como Daniel, né? Ezequiel, né? Então, Betzalel, né? Betzalel. Agora, algo muito interessante é que o Senhor dotou este homem para ele fabricar aquilo que Moisés viu no monte, né? Para ele fazer a Arca da Aliança com todos os detalhes, as obras de entalhe, de madeira, de ouro. Algo maravilhoso ele tinha que fazer segundo o que Moisés viu, né?
É algo, né, incrível, né? Algo poderoso, algo diz assim, como que eu vou fazer aquilo que você viu, né? E tem que ser feito perfeitamente, porque o Senhor disse para Moisés: faça tudo segundo o modelo que eu te mostrei no monte, porque cada detalhe, cada bordadura, cada fruta que ia ser feita cada entalhe tinha que simbolizar, cada entalhe tinha que demonstrar uma verdade espiritual, né? E por isso creio que Moisés, de alguma maneira, ministrou este homem, né? Passou daquilo que ele viu a este homem. Não apenas contou, mas ministrou com um dom espiritual, né? Para que ele visse exatamente o que Moisés tinha visto, porque Moisés não tinha essa habilidade. O Senhor dotou este homem, Betsaleel. E o interessante do nome de Betsaleel é que né, lembra de Bereshit, que nós falamos na segunda aula, que o Bet, ele é a preposição em, né? Em, né? Então o nome dele significa em. Tsal, lembra aqui? Tsal que nós escrevemos aqui de Tselem, que é em sombra, Tsal ou Tsel, sombra, de El, né? De El, na sombra de El, né? Dentro da sombra de El, porque Beit, lembra? É família, casa dentro, né? Então é aquele que está dentro, que está debaixo, que está, né? Ele está. E o lindo de tudo isso é que o escritor de Hebreus, em Hebreus 8:5 e 10:1, ele nos fala que o tabernáculo era e as coisas que estavam, que tinham sido reveladas a Moisés, eles eram a sombra das coisas que haveriam de vir, né? O livro de Colossenses também nos fala isso. Paulo nos fala, cara, que essas eram a sombra das coisas que haveriam de vir, mas o corpo é de Cristo. Quer dizer, esses homens, esse homem, ele estava, o nome dele era a representação disso. Você vai construir aquilo que é a sombra de El, que é a sombra do que o Senhor está querendo nos demonstrar, que vai demonstrar durante centenas de anos até que venha a substância, até que venha aquilo que é o concreto, até que o verbo, aquilo que foi falado, aquilo que foi mostrado, aquilo que foi dito se torne carne, né? E venha tabernacular entre nós, né? O verbo se fez carne e tabernaculou, armou a sua tenda entre nós, né? E hoje nós continuamos aqui esquadrinhando e buscando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e através de nós, para que Ele continue se fazendo carne através das nossas vidas. Aquilo que o nosso Senhor Yeshua HaMashiach começou, aquela porta que Ele abriu, aquele caminho que Ele trilhou, no qual Ele se fez o modelo, nós nos conformamos a Ele para nos tornarmos iguais a Ele e sermos como esses filhos de uma grande família, todos à semelhança de Jesus Cristo, né? Nos tornando esta realidade espiritual e concreta nesse mundo, para representarmos Deus e as coisas do nosso Pai, como este homem, Betsaleel. Que você seja cheio do espírito de sabedoria, que você seja cheio da graça, seja cheia da vida do Senhor, né? Dos dons espirituais, das virtudes do nosso Pai, cheio de poder e graça para manifestar, não religiosamente, não de forma superficial, mas manifestar as realidades de uma novidade de vida, de uma vida poderosa em Yeshua HaMashiach. Assim te abençoo e Shalom.